Olá, tudo bem? Meu nome é Marina Camargo, eu sou advogada aqui em Ribeirão Preto e recebi um convite muito especial da minha amiga e cerimonialista de casamentos, Verusca Damasceno, da empresa Maestrina. Neste vídeo, eu vou falar com vocês sobre a medida provisória número 948/2020, que entrou em vigor no dia 8 de abril, data da sua publicação, e que dispõe sobre o cancelamento de serviços, reservas e eventos dos setores de turismo e cultura, em razão do estado de calamidade pública e da emergência internacional de saúde pública decorrente da Covid-19. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é medida provisória. A medida provisória é um ato normativo unipessoal do Presidente da República, que é o chefe do Executivo. A medida provisória, ela ainda não é lei, mas ela tem força de lei após a sua publicação, mesmo ainda aguardando a aprovação ou rejeição do Congresso Nacional. Ela é uma ferramenta que permite ao chefe do Executivo legislar sobre determinadas matérias que não poderiam ali aguardar todo o trâmite de um processo legislativo. A Constituição Federal, em seu artigo 62, estabelece que as MPs só têm cabimento em casos de relevância e urgência, isso porque ela produz efeitos imediatos. Mas, para que não haja abuso de poder, foi estabelecido que determinadas matérias não poderiam ser tratadas em MPs. Após ser editada, o Congresso Nacional tem 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, para rejeitá-la ou aprová-la. Ou seja, o Congresso tem um total de 120 dias para decidir se ela vai se tornar lei ou não. Enquanto isso, ela continua valendo. Caso esta MP não seja analisada dentro desse período de 120 dias, ela perderá a sua eficácia. Bom, a MP 948 tenta buscar o equilíbrio na relação de consumo entre o fornecedor e o consumidor. Ela soluciona alguns problemas, porém gera bastante crítica porque ela não é muito clara, tão pouco detalhada. O que se questiona é como o Poder Legislativo, e no caso também o Executivo, conseguiu em uma única MP tratar de centenas, milhares de relações de consumo diversas, pois ela trata de casamento, shows, eventos, reservas, hotéis, restaurantes, cinemas, e não fala sobre pagamentos à vista, prazo. Mas de todo modo, mesmo sendo bem curtinha, ela surte bastante efeito. Essa MP 948 é a mesma que gerou bastante repercussão entre os artistas. Só contando um pouquinho dessa história, havia uma proposta de emenda sobre ela, apresentada no dia 9 de abril, um dia após a sua publicação. Essa emenda, proposta por um deputado federal, propunha alterações na Lei de Direitos Autorais. Em resumo, somente o intérprete pagaria os direitos autorais sobre aquela música, isentando os produtores desse pagamento. Mas depois de muita pressão da classe artística, o deputado federal finalmente solicitou a retirada dessa emenda. Bom, voltando ao foco, Marina, quais são as atividades econômicas que essa MP atinge? Além dos cinemas, teatros e plataformas digitais com vendas de ingresso pela internet, existe um rol dessas atividades no artigo 21 da Lei 11.771 de 2008. O próprio artigo 3º, inciso 1 da MP faz referência a esse artigo 21. E ele diz: as atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo são meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos e acampamentos turísticos. Além disso, o artigo trata das sociedades empresárias que poderão ser cadastradas no Ministério do Turismo, que são restaurantes, cafeterias, bares e similares, centros ou locais destinados a convenções e ou feiras, exposições e similares, parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de entretenimento e lazer, marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva, casas de espetáculo e equipamentos de animação turística, organizadores, promotores e prestadores de serviços de infraestrutura, locação de equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições e eventos, locadoras de veículos para turistas e, finalmente, prestadores de serviços especializados na realização e promoção das diversas modalidades dos segmentos turísticos,
inclusive atrações turísticas e empresas de planejamento, bem como a prática de suas atividades. Como vocês podem perceber, a lista é bem extensa e atinge muitas sociedades empresárias. Bom, antes da medida provisória 948, os consumidores achavam que, por conta da pandemia, bastava cancelar aquele evento que ele já seria reembolsado de maneira integral. Ele teria 100% de tudo que foi pago. Porém, não é bem assim que acontece. Nós também temos que ter um olhar para os fornecedores e resguardar os seus direitos. A MP foi criada para dar alternativas para ambas as partes do contrato. O artigo 2º prevê que, na hipótese de cancelamento de serviços, reservas e eventos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, mas isto caso o próprio consumidor opte por uma das 3 possibilidades ofertadas pelo fornecedor. Primeira possibilidade, remarcar a data, respeitando a sazonalidade, ou seja, a data original e a estação, se for baixa temporada daquela época, e também respeitando o valor cobrado. Esse pedido de remarcação deverá ocorrer dentro de 12 meses a contar da data do término do estado de calamidade pública. Segunda possibilidade, disponibilizar crédito para uso ou abatimento nas compras de reserva, evento e serviços daquela mesma empresa. Este crédito poderá ser utilizado em até 12 meses a contar também da data do término do estado de calamidade. A terceira e última possibilidade é fazer um acordo. O consumidor e o fornecedor podem formalizar um acordo que não esteja previsto nesta medida provisória. Vale ressaltar que o consumidor tem até 90 dias, contados a partir do dia 8 de abril, que é a data em que a MP entrou em vigor, para fazer a solicitação dessa remarcação do crédito, do acordo ou do cancelamento. Caso o consumidor não o faça dentro desse prazo de 90 dias, haverá sim uma taxa, um adicional, uma multa para ele. Bom, se o cliente não optar por nenhuma dessas 3 possibilidades e realmente quiser o cancelamento do evento, o fornecedor deverá cancelar o evento e reembolsar o cliente. Reembolsar em 12 vezes, sendo a primeira parcela somente após o término do estado de calamidade. O valor a ser restituído deverá ser atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, o IPCAE. A MP reconhece que todos os cancelamentos feitos neste período de calamidade caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior, ou seja, ocorreu algo drástico e inédito para nós. Sendo assim, medidas drásticas e inéditas serão tomadas. E nós, pessoas físicas e jurídicas, inevitavelmente vamos nos submeter a elas. A MP deixa de tratar várias questões, e uma delas é em relação ao fornecedor, ao gasto que ele teve antes da decretação do estado de calamidade. Ocorre que não há como o fornecedor devolver integralmente o valor pago pelo consumidor. Haja vista que o fornecedor já utilizou parte daquele dinheiro para realizar alguns serviços antes da data daquele evento. É o caso, por exemplo, da comissão de algum funcionário, do pagamento de um profissional para a elaboração daquele projeto de decoração, do custo daquela degustação do buffet, custo com papelaria, entre outros. O fornecedor já teve este gasto, então seria muito injusto tirar esse valor do bolso dele. Bom, então o que precisa ser feito? O fornecedor precisa fazer uma planilha de todos os valores que já foram gastos, logicamente dentro daquelas previsões contratuais. Deduzindo este valor, esse é o dinheiro que ele não precisará devolver ao consumidor. Por exemplo, o valor já gasto pelo fornecedor é de 20%, então o que ele vai devolver para o consumidor é 80%. Esses 80% serão divididos em 12 vezes e a primeira parcela paga apenas após o término do estado de calamidade. Marina, e por que isso? Porque nós temos que observar alguns princípios fundamentais para aquela relação jurídico-contratual.
Dois deles são o princípio da função social dos contratos e o princípio da boa-fé objetiva. O princípio da função social é extremamente importante porque significa que o contrato não atende somente aos anseios ali das partes, mas também aos anseios de uma sociedade, de uma coletividade. Até porque os fatores externos, vários fatores externos, influenciam a formatação desse contrato. A função social dele está baseada na prevalência dos valores coletivos sobre os individuais. O contrato, logicamente, busca atender aos contratantes, mas também é uma forma de circulação de riquezas e obtenção de fins comuns. Já o princípio da boa-fé objetiva é aquela em que a boa-fé já é presumida entre as partes e requer entre elas honestidade, transparência, lisura, justiça. Por isso, a necessidade constante do diálogo e da ética entre os contratantes. Vale ressaltar que antes desse contrato ser firmado, as partes conversaram, dialogaram, acordaram e confiaram um no outro. E essa confiança, ela deve permanecer, até para que nós possamos efetivamente evitar maiores prejuízos além daqueles que nós já estamos enfrentando. Bom, espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, eu estou no Instagram, @Marina Camargo Advogada, no Facebook e YouTube, Marina Camargo Advogada, meu e-mail marinasmcamargoadv@gmail.com, e fiquem à vontade para seguirem essas minhas páginas, curtirem e compartilharem. Muito obrigada, um beijo.